Pra gente tentar, então, levar pra galera que talvez está passando para isso. Vamos supor que é um casal novo e tá com dificuldade. O que você orienta no início? O que você acha que é legal? Casal novo já tem 12 anos de casado, eu não sou. Então, os casais do início, a gente precisa entender, eu brinco, né? Cuidado, né? O Brunão tem uma adolescente, né? Tá namorando já, não? Não. Não. É, exatamente. Então... A gente precisa entender que os adolescentes, eles têm muita dúvida, né? O meu irmão, a gente é 16 anos de diferença. E foi bem engraçado, porque quando eu tenho armas em casa. anos? Não sei por que veio isso na cabeça. Quando eu comecei a sexualidade, meu irmão, finalmente, alguém vai dizer por que é pecado. Porque os adolescentes, eles estão muito habituados, né? Não pode ficar na escola, por que é pecado? Só porque é pecado. Mas por que é pecado? Se alguém te pergunta, tu não sabe nem responder. Por que é gostoso, então? Exatamente. Então, a gente tem que entender que abandonar aí, né, as práticas de satisfazer os prazeres da nossa carne é algo que nós precisamos trabalhar. Mas hoje nós estamos vivendo com uma geração que não basta você dizer que é pecado. Você tem que explicar o porquê. É. Só que aí o que acontece? Quando um filho de 8 anos, por exemplo, chega pro pai e fala assim, pai, quer sexo? Cala a boca, moleque, seu pervertido. Fica quieto. Você tá louco perguntar isso pra mim? Você acha que esse menino vai perguntar de novo? Não vai. Mas, enfim, já vou falar sobre educação sexual. Voltando para os casais recém-casados. Primeiramente, nós temos que entender, porque na educação nós temos um ponto muito importante. Vamos supor que o Brunão chega para a filha dele e fala, filha, você vai ser Débora. Você não vai se abaixar para homem nenhum, hein? Você presta atenção, hein? A mulher, ela tem a sua importância dentro de casa. Beleza, aí tá... Empoderada. É isso aí, empoderada. Aí chega o varão lá do outro lado e fala pro filho, você não vai se abaixar para mulher nenhuma, hein? Aí o que aconteceu? O atrito tá feito. Eu peguei um casal, 6 meses de casado, não tinham problemas na vida sexual, mas uma profissional que atendeu falou que eles eram incompatíveis. Ué? Namoraram 5 anos, oraram, filho de líderes da igreja. Então, tipo assim, como assim incompatíveis? Onde foi o problema? Na resposta de Deus? Foi na gente que entendeu errado? O que deu? E no conversar, percebi o quê? Dificuldade das básicas. Por quê? A mãe criou para ser uma mulher forte e o pai criou, né, os pais do outro lado, para também ser. E aí nós temos que entender que quando na carta de Paulo fala sobre submissão, não tem nada a ver em alguém mandar em ninguém. Na verdade, a palavra no grego, ela fala que a submissão é ambos sobre a mesma missão. É lindo o que Deus deixou para nós para vivenciar dentro do casamento. Mas tudo depende do contexto de quem fala. A gente sabe que tem várias pessoas que falam que a submissão é estar debaixo da autoridade. E aí, onde existe essa confusão, onde ninguém fala sobre o assunto, há uma grande, de verdade, confusão. A verdade é encontrar um homem que tem uma missão, né? Exatamente. E não é mandar em alguém. Não é o mandar em ninguém. Rapaz, ninguém me avisou, hein? Tô fazendo tudo errado. E tá mesmo, que não adianta, né? E aí, no caso desse casal, era o quê? Era a questão de comunicação. Ninguém manda em ninguém tem mais autoridade, porque a gente sabe que hoje os casamentos eles estão muito egocêntricos. É mais fácil trocar do que consertar. E as pessoas elas têm esse probleminha de, ao invés de buscarem na igreja, nas pessoas que eles confiam, ou profissionais que têm os mesmos princípios, e buscar fora. Então, assim, se tu chega para uma pessoa, né, e comenta sobre o teu casamento, tu sendo recém-casado, e, filha, dá tempo, ainda vai lá e cancela essa porcaria, separa. Hoje é muito assim. Muito. Até dentro da igreja. Sim, exatamente. Então, assim, as pessoas precisam entender que o casamento é algo sério. E é um ajuste eterno, né? A família é um projeto de Deus que nasceu no coração do Senhor. É claro que o sexo, ele é uma gota no oceano. Eu sempre digo, o casal que chega para mim, todos, né? A gente está aqui porque a gente não está transando. Amo meu marido, amo meu casamento, mas não tenho vontade de transar. Ou então o marido, doutor, eu estou sem vontade nenhuma. Que também são 2 papos, eu digo que são 2 rolês que a sociedade não está pronta para conversar. Primeiro, a mulher que quer sexo. É como se ela não existisse. E o homem que não quer. Aonde vive, o que come, aonde se encontra. É quase isso. E assim, a gente sabe que essas pessoas existem sim, claro que existe, né? O homem, hoje em dia, a gente vive debaixo de uma pressão, que ao mesmo tempo a gente sabe que são 2 provedores, porque a mulher também trabalha, né? O homem trabalha, os 2, cada um com as suas responsabilidades. De uma certa forma, o homem sempre traz para si uma responsabilidade maior. Então, hoje a gente vive questão de estresse, o dia tem 24 horas, mas se você conversar com qualquer pessoa, ele vai te dizer que gostaria que tivesse 72 ou 42, 48. Então, o fato de vivermos, né, como diz meu pai, numa geração cabelo ao vento, isso tem deixado muitos homens com a libido baixa, né? Então, a gente precisa entender que se eu estou com um problema, eu preciso buscar por ajuda e não vestir essa roupa de tipo, estou fadado a isso e não vou fazer mais nada, que é o que muita gente me fala.
Né? Tem casais que me procuram, a gente está 2 anos nessa situação, a gente está 5 anos assim, casal recém-casado, não viveram o melhor que Deus tem para o seu relacionamento, por não entenderem que buscando uma ajuda você pode sair desse lugar. Então, né, se você que está aí assistindo esse podcast, 3 meses é onde acende a luz vermelha. Se em 1 mês, 2, no terceiro, você não está conseguindo os 2 modificar algo, a gente não está se entendendo, a frequência está diminuindo cada vez mais, a gente não consegue olhar no olho. Ele está dormindo no quarto, né, do filho, ele foi dormir no sofá, busca por ajuda. Você está esperando o quê? Porque a gente sabe que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e que ele espera apenas uma única oportunidade. Eu sempre digo, esses dias eu atendi, eu tive que rir, Bruno. Não. Ai, cara do céu. O cara assim, não, doutora, porque nós estamos aqui, porque ela não quer transar. Aí o que aconteceu? É a 10ª negativa seguida. Aí eu fui para a sala, um amigo meu mandou um vídeo, né, daquele. Aí eu fui obrigada a ver e fazer, porque ela não me deu assistência. Aí eu falei, Adão, ressuscitou, né? Da onde? Inferno, né? Adão, essa mulher que me deste, né? A gente tem que entender que, sendo adultos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E se a sua mulher está tendo 10 negativas seguidas, por que você não leva ela para buscar uma ajuda? Por que você não senta e conversa? Qual que é o melhor caminho hoje para ajuda? Quem são os melhores profissionais hoje para alguém buscar ajuda? Psicólogo, sexólogo, tem algum outro? Então, eu sempre digo que se a pessoa está iniciando por esse problema, você pode buscar os líderes de casais da sua igreja, você pode buscar o pastor, porque às vezes se é em fase inicial, uma pessoa da sua confiança e de Deus tratável. vai te ajudar. Só que Mas às vezes... muitas vezes não entra exatamente na questão... Aqui, ó, 3 cristãos... Você é de berço cristão? É, né? Praticamente. 7 anos, 6 anos. E... Praticamente, não é? E que, cara, dentro da igreja dele, da minha dele, era um tabu essa conversa aí. Sim. Foi todo mundo discipulado pela Emanuele aqui. Eu tenho outros nomes, mas realmente. Então, aí nesse caso é verdade, melhor. é verdade, infelizmente. Sim. E Eu assim, falo hoje isso com a galera, com os adolescentes que eu troco ideia. Eu falo, cara, verdade. infelizmente, quem discipulou o jovem cristão na sexualidade foi a pornografia, cara. Isso não é padrão, isso não é verdade. E cara, e quando você quer levar o assunto para as mesas, ou você leva para a mesa errada, vira pilantragem. Sim. E se você quer levar para as mesas certas, é um tabu. É um tabu. Não é discutido, não é conversado, não é um... Eu digo que as pessoas não estão prontas para essa conversa. As pessoas Então, sempre... Eu fui falar num... Eu tenho até receio de indicar para as pessoas procurar alguém da igreja. Sim. É embaçado, porque a não tem minha preparo também. Eu cresci em igrejas muito boas, ótimas e saudáveis, Sim. e não tive referência nenhuma para trocar ideia com isso, com ninguém. Aí, nesses casos, é melhor buscar por um profissional. certeza. E aí eu sempre digo, mas busque por uma profissional que tem os mesmos princípios que você. Sim. Valores. Porque não adianta você Quando pegar um você- profissional. É que também E são os dois profissionais? é São do psicólogos e sexólogo, sexólogos? sim. Eu acho que também Ok. tem a dificuldade, principalmente dentro da igreja, de você chegar no seu líder, no seu pastor e falar, cara, eu tô com dificuldade no sexo. Talvez a mulher tenha mais facilidade disso, Sim, mas o homem eu acho sempre. que É difícil. vai ser muito difícil de Isso fazer. com o risco de, pela falta de Entendimento. virar chacota ainda. Chacota, ser julgado, muitas vezes, né, como eu já sei de casos da questão da pornografia, o fato da pessoa, às vezes, não ser tratada da forma adequada, porque não existe pecadinho e pecadão, a gente sabe. É. Todos nós estamos sujeitos a pecado, e o pecado da pornografia é um pecado muito sério, que eu, Gabriela, como profissional, né, nessa experiência que eu tenho de atendimentos, é muito cruel você olhar para a cara de um cabra, eu brinco, né? O cabra, às vezes, é ministro de louvor, um cara, coração sincero, mas a pornografia na vida dele, hoje ele tem 30, começou aos 7, 8 anos, nunca foi tratado, nunca, assim, as pessoas que conversou é normal, tu é homem, é normal. Não, gente, a gente tem que entender que, assim, se a Bíblia fala que nós precisamos fugir, esses dias eu falei para onde é que tu vê? Quando eu estou no banheiro. Então, vai sem celular, vou fazer o quê no banheiro? Falei, pega meu livro, compra meu livro e leva para ti. Vai ler o livro no banheiro que tu vai ganhar mais. Beleza, voltou na outra consulta, consegui, o banheiro eu não faço mais. rótulo de shampoo. Agora é cada vez que ela me nega. Aquela vez que ela nega, você não toca no celular. Então, assim, quando a Bíblia fala fugir da aparência do mal, é fugir de verdade. Porque o diabo, ele não tá para brincadeira. Esses dias ainda meu filho me questionou, estava vendo uns vídeos lá, e aí apareceu aquele culto bem antigo, assim, da Universal, que era aquela galera caindo endemoniada e levantava os bancos, aquelas coisas bem, né? Bem sinistras, assim. Mãe, isso aí não acontece mais, né? Eu falei, olha, filho, até acontece. Mas o diabo, ele mudou a estratégia. Hoje grego, né? ele se manifesta de outras formas. E aí eu contextualizei para a idade dele, porque isso é educação sexual. Sim. Eu contextualizei dizendo, aquela menina que chega para ti, né, e começa de firulinha, dizendo, 13 anos ainda não beijou na boca? Como assim não beijou na boca? Você tem que beijar, né? Isso que estuda numa escola cristã.
Então, assim, a gente tem que entender que o conhecimento, ele liberta. É por isso que, assim, eu sou tão apaixonada por estudar, porque é uma fonte inesgotável. Quanto mais tu estuda, seja da Bíblia, seja da sexualidade, mais tu entende o quanto é belo, o quanto Deus criou incrível e o quanto o homem, cada coisa que ele toca, ele tem o poder de deturpar, né? E de destruir. A educação sexual, que eu comecei a falar, por exemplo, ela deve ser desde que nasce. Mas hoje, o que a gente vê? As pessoas deixando para a adolescência. Só que quando chega na adolescência, às vezes aquele adolescente ele já está tão pervertido, o olhar dele já está tão sexualizado. E o outro, ele já está com o hormônio aqui preparado para dar o tiro, né? Então, assim, a gente tem que entender que... lugar errado. Exatamente. Como o Brunão falou, eu fui fazer uma conferência de casais e aí, na hora do jantar, uma pessoa falou assim, nossa, é muito interessante os dados que tu trouxe, que eu vou falar aqui em seguida para vocês. Isso era para estar num culto de domingo. E foi tão engraçado, porque um dos pastores da igreja estava do lado e ele falou, nossa, agora você pirou, né? Aí eu olhei sério, assim, eu senti aquele peso, né? Eu falei, por quê? Aquela torta de climão, né? Ele assim, não, capaz, iriam ter irmãos que iriam se levantar. Aí eu falei, de repente, irmãos que têm problema com isso? Aí ficou aquele silêncio, né? Porque ninguém está pronto para conversar sobre isso. Não. A pornografia não existe só nos adolescentes. Existem adultos que são viciados desde a adolescência. Os velhos estão aí. Então, assim, em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que entender que a sexualidade, ela foi ou pode ser um problema. Porque no caso da mulher com a menopausa, que nós temos a queda dos hormônios, né? E tem a secura vaginal, às vezes ela não vai conseguir mais ser tão ativa sexualmente. E o casal que não construiu um diálogo vai ser um problema. Às vezes é um cara que nunca foi para a pornografia, mas na velhice ele vai acabar indo para se satisfazer, entendeu? Para dar um jeito. Para dar um jeito. Então, assim, o que hoje eu percebo? O quanto a informação, o conversar, o entender que sexo não é só penetração, né? A gente precisa entender todo o contexto que envolve sexo. Isso é um belo de um tabu. É um tabu. Principalmente na galera que não tem malemolência no assunto. Tipo, é o papai e a mãe, Deus abençoe e vamos dormir.